quero informar a todos os brasileiros, a todos os meus colegas parlamentares, ao Congresso Nacional, que, neste momento, não vou tratar de cores, não vou tratar de lados, vou tratar focando os brasileiros, em especial os brasileiros mais pobres, aqueles que precisam pagar menos impostos. Projeto de Decreto Legislativo número 214 de 2025. Relatório. O projeto de Decreto Legislativo número 214 de 2025, de autoria do ilustre deputado Zucco, pretende sustar os efeitos do Decreto número 12.466, de 22 de maio de 2025, que altera o Decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários, IOF. O parlamentar argumenta que houve excesso na atuação do governo federal ao utilizar-se de imposto de contornos evidentemente extras fiscais como fonte permanente de receitas. Pontua que o exercício da excepcional competência tributária infralegal e regulatória do Poder Executivo, inscrita no inciso 1º do artigo 153 da Constituição Federal, não pode ser utilizada como instrumento de esquiva da avaliação congressual da legalidade tributária, de modo a incrementar de forma imediata, unilateral e não sabatinada a arrecadação tributária. Apensados ao PDL número 214 de 2025, tramitam os PDLs números 215 a 218, 220 a 222, 224, 26, 227, 229, 230, 233, 234, 236, 239, 243, 292 a 294, 304, 309, 313 a 317, 321 a 324, 326, 330, 334, 339 e 341, todos de 2025. Os referidos apensados buscam sustar os efeitos do decreto número 12.466, de 22 de maio de 2025, decreto 12.467, de 23 de maio de 25, ou decreto número 12.499, de 11 de junho de 2025, que foram publicados sucessivamente, alterando dispositivos relativos ao IOF. As matérias foram despachadas às comissões de Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça e de Cidadania. Aprovado o requerimento de urgência, está a matéria pronta
para apreciação em plenário. É o relatório. Voto. Preliminarmente, ao ingresso no mérito da matéria, cumpre-nos manifestar acerca da compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, bem como sobre os aspectos da constitucionalidade jurídica e técnica legislativa da proposição. Relativamente à compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, tem-se que o regimento interno da Câmara dos Deputados e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação, NI-CFT, definem que o exame de compatibilidade ou adequação se fará por meio da análise da conformidade da proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Além disso, a NI-CFT prescreve que também nortearão a análise outras normas pertinentes à receita e despesas públicas. São consideradas como outras normas, especialmente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O artigo 1º do inciso 1º da NI-CFT define como compatível a proposição que não conflite com as normas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e das demais disposições legais em vigor, e como adequada a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Os decretos número 12.466 de 25, 12.467 de 25 e 12.499 de 25 buscaram ampliar a arrecadação no intuito de reduzir o contingenciamento de despesas discricionárias necessárias para dar cumprimento à meta de resultados primários prevista na LDO de 2025. Neste sentido, a perda da eficácia dos referidos decretos acarretará necessidade de apresentação de fonte compensatória, seja ampliação de outras receitas ou diminuição de despesas para a União. Cabo Gilberto, senhores parlamentares do PL, no entanto, cumpre expressar o entendimento de que, caso se confirme que os atos normativos em tela efetivamente exorbitam de seu poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, não caberia o exame prévio de adequação orçamentária e financeira do projeto. De fato, se o ato normativo padece de injuridicidade, a proposição que pretende sanar tal impropriedade não pode considerar inadequada ou incompatível em razão da diminuição da receita que provoca a União. Isso porque a própria receita arrecada com fundamento ou ato questionado revela-se irregular desde sua origem,
deputado Sóstenes. Quanto à constitucionalidade formal, entendemos ser cristalina a competência desta Casa para deliberar pela sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem seu poder regulamentar, como prevê o inciso 5º do artigo 49 da Carta Constitucional, senhores deputados. No que se refere aos princípios e regras constitucionais balizadores da atuação legislativa, não vislumbramos dissonância ou incompatibilidade quanto ao conteúdo da norma que se pretende promulgar. Desse modo, senhores e senhoras parlamentares, entendemos como cumpridos os requisitos de constitucionalidade material e de juridicidade. Deputada Biaquice. Subsequentemente, quanto à técnica legislativa, entendemos que os projetos atendem adequadamente às normas de regência da redação normativa. Deputado Zucco. Ao avançarmos no mérito, ressoa evidente que a intenção motriz das alterações infralegais promovidas pelo governo federal se escora em interesses essencialmente arrecadatórios. É oportuno relembrar que majoração do IOF se desenrolou em subsequentes capítulos, tendo sido inaugurada pelo decreto número 12.466, de 22 de maio de 2025, o qual sofrerão pontuais, tendo sido inaugurado, pontuais alterações pelo decreto número 12.467, de 23 de maio de 2025. Na ocasião, as estimativas da arrecadação do Poder Executivo alcançavam os 61 bilhões em 2 anos, sendo 20 bilhões em 2025 e 41 bilhões em 2026. Sargento Farru. Posteriormente, foi publicado o decreto número 12.499, de 11 de junho de 2025, que, apesar de revogar os 2 decretos anteriores, ainda manteve o generalizado aumento da tributação, fato que resulta em estimativas de arrecadação que orbitam os 30 bilhões de reais. Para avaliação da conduta do Poder Executivo, é indispensável nós remetermos aos princípios e contornos esculpidos originalmente na Carta Constitucional. A cobrança dos tributos pelo Estado, senhores, apesar de necessária a sua estruturação e prestação de serviços públicos pelos demandados, apresenta uma forma de agressão ao patrimônio e à liberdade dos indivíduos. Nesse sentido, ela é tão somente autorizada nos estritos limites admitidos pela sociedade. Senhores deputados e senhoras deputadas, não por outro motivo, optaram os constituintes originários em prever cessão ao texto constitucional para tratar exclusivamente das limitações do poder de tributar,
artigos 150 a 152 da Constituição Federal de 88. Também, não por outra razão, a primeira vedação aos agentes estatais que se vislumbra na referida seção é a de não exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Deputado Passarinho, as razões para tanto são manifestas. Mesmo que o governo atual pareça se olvidar com frequência, há que se ter em mente que a incursão do Estado no patrimônio de seus cidadãos deve se dar nos limites da estrita necessidade pública. E para a definição de quais são essas necessidades, não cabe ao Poder Executivo pretender incumbir-se da condição de representante autônomo do interesse público. Senhoras parlamentares, com efeito, cabe a esta Casa Legislativa, como órgão de controle da atuação executiva, relembrar, sempre que necessário, que o poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes legais, que são os senhores deputados e deputadas aqui da Casa do Povo. Ainda que em atenção às limitações constitucionais, deputado Osmar Terra, ao poder de tributar, outro princípio distintamente valorizado é o de não surpresa, que equivale ao direito à previsibilidade jurídica e à anterioridade para a alteração de regimes jurídicos, mormente o tributário. Senhor presidente Hugo Mota, não se questiona, pois, o fato de a Constituição Federal ter previsto hipóteses em que tanto o princípio da legalidade como o da anterioridade sejam pontualmente afastados. Ocorre que a leitura do parágrafo 1º do artigo 153 da Carta, que permite a alteração das alíquotas do IOF por medida infralegal, não é possível senão com a consideração do contexto normativo completo de nosso ordenamento jurídico. Com efeito, deputado Sóstenes, as exceções previstas naquele dispositivo buscam adequar o mundo do direito e a necessidade de rápida adaptação das normas ao mundo dos fatos. É dizer ainda que a baliza maior para inovações tributárias seja a participação dos representantes do povo, os senhores e senhoras, e a previsibilidade para os agentes econômicos. Há situações em que eventos inesperados demandam uma atuação célere e iniciativa do chefe do Poder Executivo. Senhores deputados e deputadas, a utilização desse instrumento e emergenciais é o que se denomina uso extrafiscal do tributo, que significa que não tem caráter arrecadatório. Não é o caso. O que se buscou por meio das supracitadas decretos foi, em verdade, remediar os previsíveis reveses
provenientes de um governo que evita a todo custo promover o ajuste fiscal por meio da contenção de gastos. Evidencia esse intuito o fato de a alteração do IOF ter alcançado todas as bases de incidência possíveis do imposto. Não se tratou, pois, de correção regulatória ou busca de equilíbrio em situações específicas, senhores, mas majoração tributária nas 4 bases de incidência dos impostos: seguros, câmbio, operações de créditos e operações com títulos e valores mobiliários. E como agravante da situação, a vigência das alterações foi imediata para todos os agentes econômicos prejudicados. Senhores e senhoras, citam-se como exemplo um impacto imediato no custo do financiamento imobiliário como um todo, e especialmente no programa Minha Casa Minha Vida, no custo do financiamento do automóvel, o não aumento do crédito rural, que causa impacto do preço dos produtos alimentícios, tais como na carne, no ovo, nos frutos, nas verduras. Por fim, o aumento do IOF onera o preço dos combustíveis e imediatamente o índice inflacionário. Ao mesmo tempo em que argumenta ser o aumento do IOF mais uma das incontáveis medidas indispensáveis para o alcance das metas orçamentárias, o Poder Executivo se mostra pouco aguerrido ao combate aos obscuros benefícios fiscais e ao supersalário do funcionalismo. Nobres parlamentares do Pará, e assim segue o país na defesa de sua titularidade, de um dos que pratica a maior carga tributária do mundo. Senhores deputados, senhoras deputadas, o aumento no custo do crédito que a ânsia arrecadatória promove repercutirá sobre toda a economia, que já anda a passos lentos sob a pressão esmagadora da taxa de juros praticadas no país. Os efeitos inflacionários e de aumento de custo emandados dessas decisões recaem justamente sobre os mais pobres, os quais este governo afirma defender. Tendo em vista que os decretos números 12.466 de 2025, 12.467 de 2025 e 12.499 de 2025 afastam-se do contexto primado pela Constituição Federal para legitimar o exercício da competência tributária de maneira infralegal. Entendemos que seus efeitos devem ser sustados nos termos do artigo 49, inciso 5º da Carta Constitucional. Meus colegas deputados, minhas amigas deputadas, por fim, registramos que, como medida de segurança jurídica, inclusive para a atuação da administração
fazendária e cobrança regular do imposto em questão, o substitutivo prevê expressamente o restabelecimento da redação do decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007, vigente anteriormente às alterações promovidas pelos 3 decretos sustados. Presidente Hugo Mota, ademais, deputado Sóstenes e Zucco, registre-se precedente do Congresso Nacional no sentido da edição do decreto legislativo que sustou os efeitos de ato normativo do Poder Executivo com efeitos repristinatórios da eficácia de ato regulamentar editado anteriormente aquele impugnado, a saber, o Decreto Legislativo número 3 de 2019. Senhores, conclusão do voto. Ante o exposto, minha amiga deputada Bia Kiss, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, somos pelo não cabimento de pronunciamento desta comissão quanto à compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de decreto legislativo números 214 de 2025 e de seus apensados PDLs 215 a 218, 220 a 222, 224, 226, 227, 229, 230, 233, 234, 236, 239, 243, 229, 292 a 294, 304, 309, 313 a 317, 321 a 324, 326, 330, 334, 339 e 341. Todos de 2025. E no mérito, pela aprovação do PDL número 214 de 2025 e de seus apensados. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PDL número 214 de 2025 e de seus apensados, e no mérito pela aprovação do PDL número 214 de 2025 e de seus apensados, na forma do substitutivo e anexo. Declaro aqui que este é um presente para o PL, que hoje completa 40 anos de trabalho pelo Brasil e por todos nós brasileiros que precisam deste PDL. Senhor presidente Hugo Mota, quero realizar aqui neste momento os meus agradecimentos à liderança do PL, deputado Sóstenes, a Vossa Excelência, o respeito e a credibilidade imposta a este parlamentar, e dizer aqui aos meus colegas e a alguns parlamentares, meu muito obrigado pela confiança desta casa, do Congresso Nacional. Eu, como parlamentar do Estado de Rondônia, muito me orgulho de ter relatado um relatório tão importante, em especial para os mais pobres, em especial para aqueles que precisam pagar menos impostos, que é isso que o governo tem que perseguir. Perseguir, tirar impostos de onde é necessário para que o povo tenha acesso aos seus produtos, em especial aos produtos que são colocados à mesa. E dizer aqui, e assim vou concluir, presidente Hugo Mota, aos parlamentares que estão me criticando nas TVs, nas rádios, nos meios de comunicação, não há necessidade para isso. Eu sempre estou presente aqui na casa. Tendo dúvidas, me procurem. Eu sou um parlamentar que representa o povo de Rondônia e do Brasil.
não há necessidade, senhores parlamentares, ficarem falando mal deste deputado, tentando achincalhar a minha pessoa. Não é para isso que nós estamos no Congresso Nacional. Nós estamos aqui para aplaudir aquele que faz as coisas. E aquele que não faz, tem a regra, tem a Constituição. Agora, falar mal de um colega parlamentar nas TVs não é cabível, é um ato irresponsável. Presidente Hugo Mota, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos e que seja um aplauso para os brasileiros. E aqui, mais uma vez, ratifico, PL, o nosso PL, hoje 40 anos, é um presente para o PL, este meu relatório. Fiquem com Deus, até numa outra oportunidade.